Então, pessoal, parafraseando o personagem principal, né, Jim Carrey, né, no filme O Show de Truman, O Show da Vida, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aliás, para quem não assistiu este filme, eu indico, viu, como um excelente meio da gente entender como que essa sociedade se encontra extremamente influenciado pela mídia, né, e pelas novas tecnologias. Então, assim, será que estamos utilizando bem o nosso senso crítico para perceber as manipulações, né, as dispersões de informações que estes meios nos faz, né? O que percebemos, que podemos perceber aqui no Brasil, por exemplo, é que os meios de comunicação de massa interferem fortemente nas decisões políticas, né? A gente conhece essa história. Então, o administrador público tem que estar bem antenado para não cair em certas armadilhas que estes meios criam, né, para obter vantagens e influenciar, né, as decisões políticas, muitas vezes em prejuízo do próprio cidadão. Então, mas o nosso tema de hoje, né, dessa videoaula, é a ética e política, a relação entre ética e política no contexto da administração pública, né? Então vamos discutir os possíveis vínculos entre ética e política e o porquê do distanciamento entre esses dois aspectos, né, dois contextos, né, da vida humana, né, a ética por um lado e a política para o outro, né? Então, a gente precisa perceber quais os fundamentos da ética e da política formam as possíveis conexões entre elas, não é? Por outro lado, né, a gente pode perguntar também o que ocasionou uma certa separação entre esses dois campos da vida humana, né, a ética e a política. Então, segundo o filósofo Aristóteles, né, a ética e a política estão intrinsecamente ligadas, pois fazem parte da vida do ser humano, no âmbito individual e também social, né? Para ele, a ética oferece elementos para a organização e ordenamento da vida pessoal, enquanto que a política serve à vida política dos cidadãos, né? Organiza a cidade, organiza a vida coletiva. Neste contexto, então, a ética e a política se entrelaçam, né? Estão fortemente vinculadas, à medida que o homem é um ser político por natureza, né? Aristóteles faz muito bem essa convicção. Ou seja, enquanto que a ética e a política são meios de realização da própria vocação, né, a natureza humana, o homem é um ser político por excelência. Por isso que ele precisa da ética e da política para ser feliz, para se dar bem, né, na cidade, na administração da cidade. Então, o que Aristóteles defende é que cada ser só se realiza à medida que este se realiza como sua essência, né, como sua missão no mundo, vamos dizer, sua vocação. No caso do homem, ele afirma que o homem é um animal racional e político por natureza. Então, por isso, o homem da polis, né, da cidade, deve agir e ser feliz, né, em função dessa sua realização no mundo social, no mundo político, pois terá a possibilidade mais de realizar, né, de ser político através da convivência humana. Quanto maior a convivência humana, melhor será para realizar-se e ser feliz. Vamos então a um slide para ilustrar um pouco disso tudo que eu estou falando, tá? Então aqui, o homem segundo essa ética de Aristóteles, né, a ética e a política de Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político. Então, nesse sentido, ele quer dizer que nós temos necessidade de convivência humana, né, para realizar-se como pessoa, como ser humano. Nós só seremos seres humanos melhores à medida que a gente relaciona uns com os outros, que a gente convive e se integra a uma comunidade política.
Então, a polis, que quer dizer cidade, né, para o tempo antigo, é o melhor espaço social possível para a pessoa conquistar essa sua vocação, aliás, realizar essa sua vocação de ser político. Aliás, para Aristóteles, quanto mais gente, melhor, né? Então, vamos dizer que, evoluindo aí da cidade para um estado, para uma província, e da província para um país, né, para uma nação, melhor será a condição da pessoa, do ser humano ser feliz, né? Porque toda essa busca da realização humana, de convivência social, de completar-se uns com os outros. Então, teríamos, né, segundo Aristóteles, necessidade do outro para nos conduzir a realizar essa natureza política que nós temos. Então, a organização da cidade deve ser vista em prol do bem comum. Então, o governo da cidade deve ser aquele que se organiza para realizar esse bem comum, para defender aquilo que é o bem coletivo e realizar como benefício para todos. Então, ele define a ética como essa ciência, não é, que trata do caráter e organiza a vida do indivíduo, né? É um meio para a organização da vida pessoal. E a política, por sua vez, vai conduzir para uma realização dessa vocação humana na sociedade. Então, a política organiza e orienta a vida coletiva, a vida em sociedade. Então, por isso as duas são inseparáveis, né? A ética junto com a política e o homem realizando-se através dessas duas, da vivência dessas duas realidades que o integram. Então, as duas são inseparáveis, né? A ética e a política são inseparáveis, porque, repito, a política rege a polis, né? A cidade, organiza a cidade, enquanto que a ética vai adequar a vida do indivíduo, né, a esta organização da cidade. Discute-se, inclusive, a ideia de leis mais estáveis, que possam garantir segurança, possam garantir uma estabilidade para as pessoas, né? A ética também e a política são essenciais para a felicidade dos cidadãos, porque elas trazem a possibilidade de todos se integrarem em busca dos mesmos objetivos. Então, é para isso que a cidade é organizada, né? É para isso que um país se organiza, para que todos sejam felizes juntos, né? Ou seja, em prol de um bem coletivo, né? Enquanto nós estivermos nesse caso, né, muito se apoiando no individualismo, né, no personalismo, né, e também no interesse pessoal, estamos longe dessa ética e dessa política pensada pelos nossos pensadores, aí dos filósofos como Aristóteles, que contribuiu tanto com essa integração entre a ética e a política. Então, gente, seguindo com o nosso tema, temos então a ética e a política procurando agora identificar um momento histórico nos quais levou-se à separação entre a ética e a política. Ou seja, pensamos agora, né, em autores e aqueles que contribuíram, talvez, para haver uma separação. Para uma boa parte dos autores que analisam essa questão, essa separação teria ocorrido com mais vigor na modernidade, né? Então, com o filósofo Maquiavel, por exemplo, que propôs uma política desvinculada da moral cristã tradicional, né? Na verdade, Maquiavel queria uma autonomia da política, né, em relação àquela teocracia medieval, né, que submetia, né, o exercício da ação política à fé e, consequentemente, à igreja, submetia a poderes terrenos, né, da igreja, numa perspectiva de um poder teocêntrico. Então, quanto a essas discussões, essa política proposta por Maquiavel
visava apenas uma autonomia, né, do campo da política em relação à religião, né, que nós dizemos há pouco. Então, mas na perspectiva do autor, do nosso autor do caderno didático, né, as relações entre ética e política só podem ser compreendidas a partir de duas concepções de poder presentes em nossa sociedade, né? Então, para Asman, né, se partirmos do pressuposto de que a administração pública é sempre um exercício de poder e de que é no exercício do poder que se situa a relação entre ética e política e também entre ética em geral e a ética profissional, não podemos deixar de abordar o que é o poder, né, que se tornou a questão mais importante a partir do século XX. Os autores se empenharam em esclarecer mais essa questão do poder. Apresentamos, então, sobretudo na companhia do filósofo francês Michel Foucault, duas formas diferentes de abordar o poder, né? Ao compararmos essas duas formas, teremos em conta o modo como experimentamos e pensamos o poder, né, no senso comum, inclusive na atividade administrativa. Então, faremos isso, né, chamando a atenção para não confundirmos o poder com o poder político, né? Essa noção de poder mais amplo com o poder político mais específico. Tudo isso pretende-se ser um convite para respondermos a seguinte questão: o que muda em nosso modo de trabalhar e de viver, né, nessa trajetória de discussão do poder em relação à contribuição que ele tem para a administração pública e também para a ética? Inclusive na administração pública, se temos um ou outro conceito de poder, o que isso muda? E como, embasados nas diferentes concepções de poder, temos maneiras diferentes de entender a relação entre ética e política, de compreender, por exemplo, a própria ética. A partir daí, será mais fácil voltar ao tema do problema da ética no comportamento do administrador público brasileiro. Então, nesse sentido, essa compreensão prévia do que seja essas duas formas de poder são essenciais para discutir e, quem sabe, até possibilitar algum tipo de articulação entre a ética e a política. Indo além do que dissemos, poderíamos afirmar que existem duas maneiras, então, de entender esse poder. Vamos lá. Primeiro, aquele poder que é algo próprio de alguém, que tem um carisma, né? Seja um dom natural, adquirido por esforço ou por mérito, tanto também pelo conhecimento quanto pela posse de bens, ou algo que a propriedade, ser proprietário também transmite poder, né? É um poder que vem, vamos dizer, do interior da pessoa, né? Vem dos suas, aliás, nesse caso da propriedade é externo, né? É uma influência externa sobre possuir bens, né? Um poder influenciado por contexto externo. Então, e também algo que ninguém possui como um proprietário, né? Isso aí já é a segunda noção de poder. Então, que existe enquanto se exerce, né, entre seres humanos. Então, é poder como relação, né? Ou seja, na verdade, Michel Foucault diz, não existe o poder localizado numa pessoa ou em um lugar específico. Existem relações de poder, né? Por isso, o poder não é algo palpável, poderia ser, então, entendido como algo que acontece entre as pessoas, né? São relações que, permeadas, todas as nossas relações humanas, nesse caso, são permeadas de poder, né? As pessoas vão se construindo essas relações e algumas se tornam mais influentes, né, nesse meio. Então, ou seja, nessa primeira definição de poder, como algo mais pessoal, né, ele é mais estático, né, vinculado a um líder, a um chefe, a um governante, que tem um carisma, como já disse, tem um dom para transmitir, para liderar, para exercer esse poder. Na segunda definição, porém, o poder é entendido como um conjunto de relações que se estabelecem entre os indivíduos. Então,
nesse caso, nesse segundo aspecto, o poder é muito mais dinâmico, né? Ele é tido como um componente assim, em que ninguém pode se apropriar, ninguém está assegurado do lugar, por exemplo, dele na administração pública, né? Quer dizer, eu sou o prefeito, eu sou esse servidor público, essa é a minha cadeira, essa é minha escola, ou essa é minha mesa. Então, assim, as pessoas às vezes tomam posse, né, do que é público, né? Sem perceber, às vezes, a gente pronuncia verbos assim que transmite uma ideia de que a pessoa se apropria do espaço público, né, das coisas públicas e acaba por cometer certos exageros e às vezes equívocos, né, até a questão da desonestidade, da corrupção poderia ser talvez analisada a partir disso, né? A pessoa que acaba confundindo o espaço público com interesses pessoais, com sua propriedade, com seus bens. Então, essa noção de poder como relações humanas é muito mais dinâmica e eficaz para a gente entender o que ocorre na realidade, no dia a dia da nossa administração pública. Então, ninguém pode tomar posse, né, do lugar público onde que se encontra ou do cargo que ocupa. É preciso zelar pelo interesse comum, é preciso zelar pelo bem comum, buscando, assim, uma administração pública honrada, né? E todos devem estar imbuídos desse aspecto, né? Às vezes a gente coloca essa missão só na mão dos políticos, né? Não, todo cidadão devia exigir isso primeiro e também comportar-se, né? Respeitar o espaço público da escola, do lugar onde se encontra, né? Do ônibus, sim. Então, todo lugar que a gente, a rua, né? Também, muitas vezes se joga lixo em qualquer lugar. Então, é isso. O compromisso com a ética na administração pública deve ser bem realizada, como uma missão importante para que a gente altere o rumo da nossa política e também da nossa administração pública. Vamos ver aqui um slide que mostra os compromissos do administrador público em relação à ética, né? A ética como profissional da administração pública, mas também como aquele que conduz essas ações, não é? Baseado no Código de Ética do Administrador. Então, o que seria os deveres principais desse profissional da administração pública, que é também um ser político, né, por natureza, como diz Aristóteles. Então, exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, defendendo os direitos, os bens e interesses de clientes, de cidadãos, né, instituições, sem abdicar de sua dignidade e das suas prerrogativas e a sua liberdade e independência profissional, né, atuando como empregado, como funcionário público ou como profissional liberal. O administrador público deve exercer, não é, essa sua ação política, vamos dizer assim, na sociedade e no seu trabalho, como esse dever, não é, de zelo, de responsabilidade pela coisa pública. Manter sigilo sobre tudo que souber em função de sua atividade profissional. Então, esse é um compromisso importantíssimo, né, um dever de primeira ordem. Conservar a interdependência na orientação técnica, ou seja, que seja uma orientação baseada no conhecimento, não em convicções políticas, por exemplo, né? Então, que no âmbito do serviço público é preciso prezar por isso, né? Essa orientação técnica de serviços e em órgãos em que lhe foram confiados, né? Então, prezar por essa independência na orientação é importante. Nesses deveres ainda temos ainda a ideia de que o administrador deve sempre comunicar, não é, aos clientes, aos cidadãos que procuram o serviço público,
sempre com antecedência e por escrito, né, sobre a circunstância de interesse para seus negócios, sugerindo também, o tanto quanto possível, as melhores soluções e apontando alternativas, né. Um outro dever é informar e orientar o cliente a respeito da situação real da sua empresa, a que ele serve. Então, né, tanto na empresa como no serviço público, ele deve estar bem sintonizado com esse contexto e não esconder essas informações, né? Pelo contrário, está sempre baseado-se no princípio da publicidade, no caso da administração pública, mais ainda. Renunciar ou demitir-se ou ser dispensado, né, do posto, cargo ou emprego, se por qualquer forma tomar conhecimento de que o cliente manifestou desconfiança para com o seu trabalho, né, hipótese em que deverá solicitar substituto. Então, ter essa convicção própria, né, desse dever de estar fazendo bem feito, mas se caso há essa desconfiança nessa relação profissional, poder se abdicar do cargo, né, abrir mão da condição que se encontra. Evitar também declarações públicas sobre motivos de seu desligamento de um cargo público ou de uma função na empresa, né, desde que o silêncio não lhe resulte em prejuízo ou desprestígio ou interpretação errônea quanto à sua reputação, né. O Código de Ética, então, conserva essa ideia de que, por exemplo, em juízo, né, se ele for chamado por um juiz para depor sobre alguma desconfiança sobre suas ações, sobre alguma área que a sociedade quer saber mais, ele então deve prestar essas informações e dizer o que pensa, né? Do contrário, manter-se mais em silêncio e zelar por esse segredo profissional, vamos dizer assim, né? Esclarecer o cliente sobre a função social da organização, né, e a necessidade de preservação do meio ambiente. Isso é um compromisso que deve ser de todos, né, mas das empresas, do poder público, né, e como, às vezes, tem sido a degradação ambiental, né, o problema ambiental nosso é sério e precisa ser colocado como uma prioridade, né, a preservação, o cuidado com o meio ambiente. Manifestar em tempo hábil, por escrito, a existência de seu impedimento ou incompatibilidade para o exercício da profissão, formulando, em caso de dúvida, consulta ao Conselho Regional de Administração, né, ou Conselho Federal, no qual esteja registrado. Então, se você é designado para cumprir uma função pública em determinado local, né, dentro da administração pública, e não encontra ali condições adequadas, né, local que não é adequado para a realização dessas atividades, deve imediatamente comunicar os impedimentos existentes e as dificuldades encontradas. Também, os profissionais envolvidos no processo de formação de profissionais da administração pública, né, quer dizer, aqueles administradores que estejam como professores ou como formadores, né, de um corpo técnico, por uma missão qualquer, né, cumpre informar, orientar, esclarecer sobre os princípios e as normas contidas no Código de Ética do Administrador Público, né. Então, é um compromisso que deve ser levado à condição pelo administrador público, né, executar essas informações baseadas no Código de Ética. Cumprir fiel e integralmente as obrigações e compromissos assumidos relativos ao exercício profissional. Essa é a questão básica, né? Você ser fiel àquilo que foi observado na hora da contratação, na hora do compromisso assumido. Manter elevados o prestígio e a dignidade da profissão. Essa preocupação em defender a classe, em se apresentar bem, agir com caráter ético para poder não comprometer toda a profissão, né?